comunidade foi buscar justamente aí o mote de sua festa principal, o carneiro no buraco, uma receita fora do comum que você vai conhecer no fim do programa. Ele marca presença nas mesas mais finas do mundo, uma iguaria para satisfazer o paladar mais exigente. É o salmão, peixe de carne nobre que vale até $18 o quilo. Você vai conhecer agora a única criação comercial de salmão no Brasil, que fica em Delfim Moreira, Minas Gerais. Esta é a Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. É no alto destas montanhas, a 1.700 metros de altitude, que fica a fazenda Campo Verde, a primeira criação comercial de salmão no Brasil. Daqui estão saindo todo mês 700 quilos deste peixe, de carne tão saborosa quanto cara. O dono da fazenda é o Peter Gottschalk, um criador de truta que escolheu o salmão para diversificar a sua produção. Bom, ele é um parente da truta. Eu acho que todos os criadores de truta sempre pensaram em criar salmão também. E como é que você conseguiu os primeiros ovos? Bom, em 89 ainda nós trouxemos um escocês que domesticou esse animal nos Estados Unidos. Nós trouxemos ele para o Brasil para ver se aqui a gente teria condições de fazer isso. Posteriormente eu ainda fiquei um mês na fazenda dele na Europa. E em 1991 nós trouxemos da criação dele os primeiros ovos. Existem várias famílias de salmão na natureza. A maioria delas entra nos rios para desovar e volta para o oceano depois desse período. Mas aqui na fazenda Campo Verde está sendo criada uma família de salmão originária do Oceano Atlântico, que desenvolveu a capacidade de passar toda a sua vida na água doce. Este peixe que está na mão do Peter é uma fêmea. Repare que ela tem a cabeça arredondada, bem diferente do macho. Olha só a cara dele, com esta espécie de gancho no maxilar inferior. Peter, e como é que é a vida desse peixe na natureza? Bom, o salmão do Atlântico, esse peixe especificamente, habita os mares e lagos do hemisfério norte exclusivamente. E ele está sendo criado em cativeiro, não é? Tá, 100% do salmão consumido no mundo provém de fazendas de criação. Agora, especificamente esta família que a gente trouxe para cá pela primeira vez agora, está sendo reproduzida há muito pouco tempo nos Estados Unidos e na Europa. Ele é um peixe muito exigente em termos de temperatura. Extremamente exigente, nós podemos ter como limite máximo os 20 graus. E é altamente exigente nos teores de oxigênio da água também. A criação começou com a importação de ovos fecundados dos Estados Unidos. O laboratório da fazenda foi adaptado para fazer a eclosão dos ovos e a alevinagem do salmão. Aqui o trabalho é dividido entre a Liz, que é a esposa do Peter, e a dona Eneida, a mãe do fazendeiro. Estes aí são ovos olhados, como o pessoal daqui diz. Repare que eles têm uma manchinha preta, que são os olhos do peixe em formação. Os ovos fecundados demoram mais ou menos um mês para eclodirem. E olha aí os embriões do salmão. Durante aproximadamente um mês, o bichinho vai se alimentar do saco vitelino, que você está vendo na barriga dele. Só depois disso é que passa a comer outras coisas. Quando acontece essa mudança, ele deixou de ser embrião e já pode ser chamado de alevinho. Depois de 3 anos de trabalho, a fazenda espera para este ano a primeira desova do plantel de reprodutores. Ô Liz, é difícil fazer a reprodução do salmão aqui? Olha, a gente espera que seja como a truta. O salmão ele é um pouco mais sensível à temperatura, ele prefere temperaturas mais baixas. Você tem que esperar 3 anos para ter a primeira maturação sexual. Então a gente espera que em julho, quer dizer, no inverno, outono e inverno, eles desovem já aqui no Brasil. Nos tanques de engorda, tudo é rigorosamente controlado. A água é renovada por gravidade, de hora em hora. Isso evita a queda do nível de oxigênio, o que mataria todos os peixes. Para aumentar a quantidade de peixes nos tanques, estas mangueiras injetam oxigênio líquido diretamente na água. E mesmo com toda a tecnologia utilizada aqui, ainda surgiram dificuldades inesperadas. Um dos problemas foi aprender a controlar o tempo de engorda. Como o salmão se reproduz apenas no inverno,
No manejo normal, todos os peixes chegariam juntos ao ponto de abate, concentrando a produção num espaço de tempo muito curto. Para evitar isso, a Liz implantou um sistema que permite engordar os salmões em lotes diferenciados. Como é que você faz isso? Então, a gente ajuda a natureza. Existe um potencial de crescimento diferente entre os próprios peixes. Então, nós damos mais comida para os que crescem mais naturalmente e pouca comida para os que crescem menos. Fazendo isso, você consegue distribuir a produção pelo período de 12 meses. Você vai dando comida na medida em que você precisa que ele cresça mais rápido. Exatamente. Como é tudo pesado e controlado, você tem boas condições de fazer isso. Mais difícil mesmo foi acertar a fórmula da ração. Como não existem fábricas nem outros criadores no Brasil, o salmão brasileiro está sendo tratado com comida feita em casa. Olha, tem como base a ração da truta produzida aqui no mercado nacional. E nós fazemos uma adição de óleo, vitaminas e carotenoide, que é para dar a cor do salmão. Na natureza é o carotenoide que dá aquela cor meio avermelhada à cenoura, ao urucum e ao camarão, entre outros exemplos. Nos oceanos e nas lagoas onde vive, o salmão encontra fontes naturais de carotenoide e se alimenta delas. Por causa disso, a sua carne também fica avermelhada. Se você não der o caroteno para o salmão, ele vai ficar branco. Ele vai ficar com a carne branca. Se ele ficasse com a carne branca, isso teria uma diferença no sabor? Existe uma diferença pequena, mas é mais o hábito do consumidor, né? O consumidor está acostumado a comer o salmão vermelho. Aqui na Fazenda Campo Verde, os salmões estão sendo abatidos com 1,5 kg de peso vivo, o que dá mais ou menos 1,3 kg de peixe limpo. Para chegar neste ponto, são necessários no mínimo 2 anos. E é claro que a gente não ia sair daqui sem provar pelo menos uma lasquinha desta delícia. A receita é muito simples. Shoyu, azeite e manteiga, mais alguns minutos na chapa quente. O acompanhamento fica a gosto e nem precisa sofisticar muito para deixar a freguesia com água na boca. Qual é o mercado do salmão no Brasil? Olha, nós fizemos um levantamento em 1991, somente falando do salmão do Atlântico congelado, entraram no Brasil 47 toneladas e meia por mês. Desde que começou a criar salmão há 3 anos, a fazenda já investiu $60 mil, fora os tanques que já estavam construídos. Nos cálculos do Peter, ainda são necessários pelo menos 2 anos de trabalho para que a criação comece a dar lucro. O programa de hoje está mesmo de dar água na boca. E olha que o salmão foi apenas o aperitivo. A nossa receita principal de Páscoa você vai ver no final do programa. Crise na cultura do algodão no norte de Minas. Os trabalhadores estão ameaçados de desemprego. E no Ceará, a seca destrói as lavouras e expulsa o gado do sertão. Você vai ver depois dos comerciais. Os preços ficaram na mesma base da semana passada. Em Presidente Prudente, São Paulo, a arroba foi vendida por 600 mil cruzeiros no prazo de 20 dias. Mesmo preço de Lusiânia, em Goiás. Em Bagé, Rio Grande do Sul, 555 mil cruzeiros. Apesar da semana curta, os preços de alguns produtos agrícolas reagiram bem. Veja como foi a comercialização em relação ao mínimo do governo. O arroz irrigado no Rio Grande do Sul ficou 17% abaixo do preço de garantia. O milho teve uma reação, mas ainda ficou 4% abaixo do mínimo. A saca da soja foi negociada 16% acima. O algodão, 31%. E o feijão novo da safra da seca, que começa a ser colhida, está com um ótimo preço, 60% acima do mínimo. A cultura do algodão está passando por um momento difícil em várias regiões do país. Mas você vai ver agora como está a situação no norte de Minas. Ali, a crise já vem de 5 anos e ficou pior nesta safra por causa da seca. Sertão Norte Mineiro. O algodão já fez muita fortuna por aqui
Hoje, municípios como Monte Azul, Mato Verde e Porteirinha vivem o drama da seca e do desemprego. A maior parte das lavouras de algodão é de soqueira. São plantações que o produtor vai deixando no campo por 2 ou 3 anos, fazendo o manejo e aproveitando as rebrotas. Esse sistema é usado em 60% das lavouras. O problema é que o rendimento é muito baixo. Um algodão de soqueira, em anos normais, rende 50 arrobas por hectare. Este ano, por causa da seca, a produtividade caiu para 10 arrobas. Com isso, quem sofre mais é o apanhador. Nesse início de colheita, o pessoal vai conseguir tirar, no máximo, 1.500.000 cruzeiros por mês, menos que um salário mínimo. O senhor José Ribeiro, a mulher e o filho conseguem apanhar, por dia, 5 arrobas. Mas o seu José só está aqui porque perdeu o emprego. Como é que foi isso mesmo, seu José? O senhor trabalhava onde mesmo? Vai na cooperativa. Mas a firma abriu falência, foi o jeito de mandar os empregados embora, sabe? Todo mundo foi demitido. Foi demitido. Nos últimos 5 anos, a área de algodão no norte de Minas já caiu 40%. O resultado disso tudo é o êxodo rural. De 1985 para cá, 10.000 famílias deixaram o norte de Minas. Não tem outra melhor de jeito nenhum. Melhor que eu tive, eu saí daqui para São Paulo, que fiquei lá 2 anos, gostei muito. E agora quer voltar? E quero voltar, e o negócio é difícil, né? É sofrimento, sim, de sofrimento. Ao contrário do que acontece no norte de Minas, no Paraná e em São Paulo, existe uma região do Brasil onde o algodão está indo muito bem. O pequeno agricultor do sul de Mato Grosso passeia pela lavoura de algodão satisfeito. A plantação está indo muito bem e a colheita, que deve começar em maio, promete ser boa. A região plantou esse ano 8.000 hectares de algodão. A área plantada aumentou 20% em relação à safra do ano passado. A maioria é de pequenos produtores rurais, que têm, em média, áreas de 24 hectares. Muitos produtores já estão fazendo dinheiro com a safra, que ainda está florescendo no campo. É a chamada venda antecipada, que o agricultor faz de parte da produção. O seu Rodrigo Ezequiel Filho tem uma área de 40 hectares e fez negócio nesse sistema. O senhor vendeu quanto em relação à sua produção? 10% da minha lavoura. Quer dizer que com 10% da sua produção, o senhor financiou a lavoura toda? Financiei a lavoura toda, né? E estou satisfeito, né? Se não fosse essa venda, né, eu não plantava lavoura nenhuma, né? A compra antecipada vem sendo feita pela cooperativa da região. Este é o 2º ano que ela faz esse tipo de operação. A cooperativa tem 200 associados. 50% já fizeram a venda futura do algodão. E a cada dia vem mais agricultor aqui para vender a parte da produção que ainda não foi nem colhida. Seu Francisco Carlos da Silva vai vender agora 7% da produção dele. É um bom negócio para o pequeno produtor? Acho que esse é um ótimo negócio para o pequeno produtor. Por quê? É porque não depende de banco, né? Mais melhor, você planta a sua lavoura, você vende, você pôr 10% da área que você vai cultivar, você tira o resultado. Todo mundo que fez o ano passado teve resultado. Seu Rezende, por que a cooperativa resolveu adotar esse sistema da compra futura da produção de algodão? Primeiramente porque o pequeno agricultor estava nas mãos dos intermediários que repassavam a eles a semente e os defensivos e cobravam deles no final da safra a preços exorbitantes. Com isso, nós trouxemos esse pessoal para dentro da cooperativa, os pequenos agricultores que passaram a trabalhar em sistema de associativismo e viabilizou dentro da cooperativa a industrialização do algodão, com isso proporcionando a todos, tanto ao produtor quanto à cooperativa, maiores lucros com a cultura do algodão. Esse negócio da venda futura está funcionando muito bem com a soja. Tomara que dê certo também com o algodão. 2 milhões de pessoas praticamente sem água e sem comida. Essa é a população atingida pela seca no Ceará. Veja a situação do gado e das lavouras no sertão do estado. A seca castiga 90% dos 184 municípios cearenses. No início de março, choveu um pouco em algumas regiões e o governo distribuiu 6.000 toneladas de sementes de feijão, milho e algodão. Mas a seca voltou e tudo que foi plantado se perdeu.
A situação é dramática no sertão dos Inhamuns, uma das áreas mais atingidas pela seca. Homens e animais percorrem dezenas de quilômetros em busca de água e de comida. Pasto para o gado não existe mais. Hoje o único alimento que ainda resta para o gado em todo o sertão dos Inhamuns é a palma. Este tipo de cactus muito resistente à seca, mas que sozinho é insuficiente para manter o gado vivo. E o mais grave é que todo o plantio de palma existente na região também já está acabando. Estou com idade de mais de 50 anos, não tinha visto uma seca que nem é. Sem água e sem comida, o gado não tem mais força para ficar de pé. A saída encontrada pelos vaqueiros é suspender o animal com cordas amarradas numa árvore. Se Deus não meter o braço no meio e o governo não favorecer nós com alguma coisa, um ato desse vamos ficar sem nada. Quem ainda tem algum dinheiro tenta salvar o rebanho contratando caminhões como este. Os fazendeiros mandam o gado para engordar no Maranhão, onde não há seca. Quando os bois chegarem ao ponto de abate, o criador cearense vai dividir o ganho de peso com o pecuarista que cuidou dos animais no Maranhão. Eu que tenho condições estou tirando, né? Mas 80% do pessoal não tem condições. E está dando gado de metade, e muito gado nesses 15, 20 dias vai morrer, no Ceará. Olha, gente, essa estratégia de fugir com o gado para outro estado é solução de emergência, de desespero. Enquanto isso, as soluções definitivas para o problema da seca são sempre adiadas. E daqui a pouco a sessão de cartas. Você vai saber quais são os capins que servem para terrenos úmidos. E qual é a doença que seca e derruba a goiaba do pé. Quinta-feira é Dia Nacional da Conservação de Solo. E a Embrapa vai fazer um seminário sobre problemas ambientais ligados ao uso da terra no Rio de Janeiro de segunda a quinta. A programação faz parte das comemorações dos 20 anos da Embrapa. E agora, outros encontros e cursos. Fórum Nacional de Soja em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na sexta. E nos cartazes, Seminário de Extensão Rural do Centro-Oeste em Goiânia, Goiás, que começa amanhã. Seminário de Extensão Rural Sul-Sudeste em Vitória, Espírito Santo, a partir de amanhã. Reunião anual do Instituto de Pesca em São Paulo. E o Dia da Cultura do Milho e seu aproveitamento na alimentação, sábado em Diamantina, Minas Gerais. Um capim bom de brejo. Este é o pedido do seu José dos Santos Rebouças, que é de Lençóis, estado da Bahia. Ele quer formar um pasto numa área de vazante de rio que fica alagada durante alguns meses. Para responder a sua carta, nós fomos procurar a Embrapa de Gado de Corte, no Mato Grosso do Sul. Senhor Rebouças, essa área aqui é uma área úmida. Quando chega nas águas, como essa situação, o terreno fica muito encharcado. Eu tenho a impressão que é o cenário que o senhor descreve aí na sua propriedade, na Bahia. Doutor Jairo, qual é o problema de produzir forrageira, produzir capim na área úmida? Bom, o problema é que na área úmida, dado o excesso de umidade existente nesses solos, não há condições de aeração ideal para a maioria das forrageiras, o que dificulta ou impossibilita a respiração das raízes da maioria das plantas. Agora, quais os materiais que vocês aqui estão usando nessa situação? Temos diversos materiais. Em primeiro lugar, poderíamos citar a setária esfacelata ou setária anceps casungula, que é um material disponível comercialmente e que tem sido utilizado com bastante sucesso nessas situações em que o encharcamento não é absoluto e nem permanente. Uma segunda opção seria o capim Ramírez, que é um capim coletado originalmente nessas situações úmidas. Esse capim Ramírez é parente da grama forquilha, essa grama Mato Grosso, grama batatais? São capins do mesmo gênero. E além do capim Ramírez, nós teríamos como opção a grama Castela, que é um capim do gênero pânico, que não é muito difundido, mas tem sido utilizado com bastante sucesso. A Embrapa recomenda também as seguintes braquiárias: capim Angola, capim Tangola e a braquiária umidícula. Mas a umidícula é um capim que tem recebido muita crítica aqui no Centro-Sul. Realmente temos
observado que o desempenho animal na braquiária umidícola aqui nesta região tem sido inferior ao de outras braquiárias com que trabalhamos. Mas temos também dados que mostram que em outras regiões, como Rondônia e inclusive no sul da Bahia, os desempenhos têm sido bastante superiores aos observados aqui. Bem, seu José, tem bastante opção. Agora é só escolher uma das variedades e formar o pasto. A dona Elaneide Cândido da Silva quer orientação para plantar tomate. Ela tem uma propriedade com irrigação em Natal, no Rio Grande do Norte. A Embrapa de Hortaliças preparou este folheto, onde a senhora encontra tudo sobre tomate. Aqui tem uma tabela com todas as variedades de híbridos de tomate, as doenças, olha só, com fotos. E tem até orientação sobre cultivo debaixo de cobertura plástica. O folheto custa 82 mil cruzeiros. O endereço é esse aí. Embrapa, Caixa Postal 070218, Brasília, Distrito Federal. CEP é 70.359-970. Embrapa, Caixa Postal 070218, Brasília, Distrito Federal. CEP é 70.359-970. A dona Guiomar de Souza tem uma chácara em Brasília e não consegue colher goiaba. Vamos saber o que é que tem aí, dona Guiomar, com o pessoal da Unesp de Jabuticabal, em São Paulo. A doença que está atacando as goiabeiras da Guiomar, lá em Brasília, começa quando os frutos ainda estão pequenos. Eles ficam pretos, secam e caem. Ô Trigo, que problema é esse? Bom, provavelmente é uma doença causada por um fungo, viu, Guiomar? Está atacando as goiabeiras aí em Brasília. O nome da doença chama-se ferrugem. Agora, depois de instalada essa doença na planta, tem como combater? Não, como combater não teria. O que deve se fazer é pulverizações à base de fungicidas, à base de cobre, na época de início de frutificação. Uma vez instalada a doença, fica muito difícil dar algum resultado mesmo com as pulverizações à base de cobre. A florada da goiabeira não é toda ao mesmo tempo. Por isso, mesmo com fruto atacado, dá para pulverizar a árvore, evitando que a doença apareça nas flores novas. A senhora deve procurar um agrônomo para conseguir a receita do produto indicado. Caqui verde, amarrando na boca, não tem quem coma, não é mesmo? Nós vamos mostrar como amadurecer o fruto em apenas um dia. Daqui a pouquinho. Eu trouxe para mostrar para você uma espiga de milho mais que diferente. Os grãos são empacotados um a um. Olha só, dentro de cada uma dessas palhas tem um grãozinho de milho. Esse que está aqui na minha mão. Já pensou o trabalho para debulhar? Quem mandou foi seu Corinto de Souza, de Jundiaí, São Paulo. Ele plantou lá no sítio, colheu e quer saber que tipo de milho é. Seu Corinto, o nome do milho é Zéa Maíz, variedade tunicata. Ele é nativo dos Andes e hoje em dia só vale como reserva genética e pelo aspecto curioso. Está aí então a sua resposta. E o assunto agora é caqui. O seu Oxique Ossoia, produtor em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, tem problemas com a retirada do tanino das frutas. Ele usa aguardente, folha de jornal e de plástico num processo de até 4 dias. Apesar dessa trabalheira toda, as frutas ficam feias, escuras, como estão aqui nas fotos. Vamos à resposta então, seu Yoshiki, com o repórter Alberto Gaspar. Tanino é aquela substância grudenta que amarra a boca quando a gente morde certas frutas ainda verdes, como esses caquis que estão sendo colhidos. Com o amadurecimento, o tanino muda, não se dissolve mais em contato com a saliva, mas como as frutas não amadurecem por igual no pé, são colhidas e submetidas a um tratamento. Esse sistema que o senhor usa, seu Yoshiki, à base de álcool, é bastante conhecido e muita gente utiliza ainda hoje. Mas já existe um método mais moderno, que dá menos trabalho e é mais rápido. É o que o pessoal utiliza aqui na região de Louveira, onde nós estamos, um município da região de Campinas, onde se produz muito caqui. O tratamento das frutas, feito por esse pessoal, não leva nem álcool, nem vinagre, como algumas pessoas também utilizam. Aqui o tratamento é feito à base de gás. Quase todas as propriedades da região pertencem a descendentes de italianos, como o seu Ângelo Biasi, que produz caqui há 15 anos. Umas 4.000 caixas por ano atualmente.
A mão de obra é familiar, os filhos e o genro do seu Ângelo. Depois de colher e trazer as frutas do pomar, são eles que fazem a seleção e embalam o produto. O caqui recebe o tratamento já na embalagem, né? Já embalado. Depois sai para o comércio. Sai pro E como é comércio. que é o sistema, seu? O sistema, pega aí e põe aí dentro da estufa. A estufa é um quartinho, né? É um quartinho. Todo fechado. Tudo fechadinho. Quanto por quanto tem? É 1,5 por 2. Quantas caixas cabe? 220. E ele tem alguma vedação? Tem esta borracha aqui para porta encostar aí. Dentro não tem nada. É material normal? Normal. E essa é a porta? Essa é a porta. O lote de hoje não é dos maiores, só 65 caixas, que a rapaziada coloca aí dentro num instante. 65. O responsável pelo gás é o Reginaldo, filho do seu Ângelo. Uma cunha para vedar bem aí. É, para ficar. E esse aqui é o gás, Reginaldo? É o gás. Que gás é esse? O etil. Etil, etileno, né? Etileno. E você aplica por esse buraquinho? Por esse buraco. Coloco aqui 10 a 12 segundos. Marco o relógio 10 a 12 segundos. 10 a 12 segundos só. Tirou, tampou, agora é quanto tempo? 24 horas. 24 horas. O gás etileno é muito usado desse mesmo jeito pelos produtores de banana. Não é inflamável e nem deixa resíduo nas frutas, que saem da estufa bem diferente. Ficou bonito, hein, senhor? Beleza. Luzinho, né? Já fica mais vermelhinho, né? Fica. E fica mais mole também, não? Fica mais macio. Mais macio. Macio. Pode. Mas já dá pra comer, não? Não, só amanhã. Amanhã, né? Amanhã. Você já vai pro comércio? Vai. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto? Beleza, hein? Bom, o Luiz Carlos Alarcon é agrônomo da Secretaria da Agricultura de São Paulo, que trabalha aqui em Louveira, foi ele que nos trouxe aqui na propriedade do seu Ângelo. Luiz Carlos, esse método é realmente o que mais se usa hoje, é o mais recomendado? Isso, esse método é usado por todo produtor daqui de Louveira, produtor de caqui. Esse método, ele deixa um caqui mais uniforme, certo? Amadurecido todo por igual? Amadurecido todo por igual. Então, num dia o caqui já está pronto para ser vendido. Ele está pegando pesado no caqui como o seu Ângelo aqui. Tem que... O seu Ângelo tem que usar bastante, tem que usar estufa porque ele tem bastante produção. Tá. A duração do tratamento, seu Yoshiki, pode variar de acordo com o estágio das frutas. O senhor vai ter que fazer um teste aí para saber a quantidade certa de gás, ou então procurar o agrônomo da Casa de Agricultura da sua região. E se você também quer escrever para o Globo Rural, aproveite para anotar o nosso endereço. Globo Rural, Rua Gabriel dos Santos, 196, São Paulo, São Paulo. O CEP é 01231-903. E agora vamos ver o cartaz da festa aí da sua cidade. Exposição de ovinos em Matelândia, Paraná, sábado e domingo. Festa do Clube do Cavalo em Natividade, Rio de Janeiro, só hoje. Exposição da raça Manga Larga Machador em Paraupeba, Minas, começa quinta. E a exposição agropecuária de Londrina, no Paraná, que já começou e vai até domingo. O que o carneiro tem a ver com a Páscoa? Nós vamos falar disso daqui a pouco. E vamos apresentar também uma receita diferente para preparar carne de carneiro, com legumes, frutas e um belo braseiro no fundo da terra. É o carneiro no buraco. Depois dos comerciais. O cordeiro, que é o carneiro ainda jovem, está ligado à origem da Páscoa há mais de 3.000 anos. A Bíblia conta que os judeus cativos no Egito fizeram do sacrifício do cordeiro um sinal de identificação perante Deus. Com isso, escaparam do castigo divino. Mais tarde, no cristianismo, o Cordeiro de Deus passa a ser o próprio Cristo, crucificado, que volta à vida no domingo de Páscoa. E nesse domingo especial de reunião das pessoas, das famílias, nós vamos mostrar uma receita também especial. E não é de chocolate, não, é de carneiro. Uma preciosidade que vem do Paraná. Campo Mourão é esta cidade no oeste do Paraná. A região é forte na produção de grãos.
Tem muita soja e milho por esses campos. A influência dos migrantes gaúchos é outra marca importante do lugar. E foram eles que acrescentaram mais este detalhe à paisagem: os rebanhos de carneiros. Eles não chegam a ser o negócio principal nas propriedades. São mais um gosto do pessoal para reforçar a mesa nos dias de festa. E também uma forma de agrado. Presentear o vizinho com um belo carneiro é prova de boa amizade. Tradicional também é uma certa receita, o carneiro no buraco, cozido dentro da terra. O costume já ganhou até uma festa própria no mês de julho, que atrai muita gente até aqui. Foi para mostrar a tal receita que viemos até a fazenda Boa Vista. Chegamos cedinho porque a trabalheira de tomar o dia inteiro. Primeiro passo, abater o carneiro. Quem nunca viu, fica sabendo. Ele até briga um pouco no caminho, mas depois, já pendurado, justifica o nome, símbolo de docilidade. Morre quieto, sem emitir som nenhum. O Ernesto é peão de fazenda conhecido por fazer bem este serviço. Vai tirando a pele com capricho. Desembaraçada das pernas, ela sai inteira, feito um casaco. Depois é abrir o animal, tirar a barrigada e, em se tratando de carneiro, mais um cuidado importante. Retirar 4 glândulas como esta, localizadas nas pernas, junto ao corpo. Se não tirar ela, depois do carneiro preparado, na hora de consumir, se pegar ela, a pessoa não vai querer comer carneiro mais, porque ela dá um sabor desagradável. Enquanto termina a limpeza do bicho, tem gente começando a abrir o buraco no chão. E o cozinheiro-chefe também já está trabalhando. O seu Tony Nishimura é o grande especialista em carneiro no buraco aqui da região. Toda vez que tem uma festa, uma visita importante na cidade, é ele quem é chamado para preparar o prato. Bom, seu Tony, agora a gente vai mostrar pro pessoal o que é que vai nessa receita. Então você presta atenção, pega lápis e papel, o seu Tony vai dar todos os ingredientes. O que é que vai, seu Tony? Bom, digamos aqui que seria para 40 pessoas. São 20 quilos de carne, 2 quilos de batata doce, meio quilo de pimentão, 2 quilos de cebola, 2 quilos de tomate, 1,5 kg de chuchu, 1,5 kg de cenoura, meio quilo de vagem, meio quilo de banana nanica, 1 quilo de maçã, 1,5 kg de abobrinha e 2 quilos de batata salsa e 2 quilos de mandioca. Vamos repetir então. Cebola, tomate, mandioca, batata doce e batata salsa ou baroa, 2 quilos de cada. Na faixa de 1,5 kg, chuchu, cenoura e abobrinha. E mais meio quilo de vagem, de pimentão e de banana nanica. Tem também 1 quilo de maçãs, que terão um papel destacado lá diante. De carne são 20 quilos. É praticamente o carneiro inteiro cortado em pedaços. O tempero é coisa simples. Seria 3 massinhos de cheiro verde, 3 massinhos de cebolinha e aproximadamente 120 gramas de alho. Pimenta do reino, sal, vinagre e óleo de soja, né, se preferir. E nós colocamos tudo isso dentro do liquidificador e batemos. E é nesse caldo esverdeado que os pedaços de carne são embebidos um a um. O suco que sobrar vai por cima no final. Mas o buraco, a quantas anda? Vai indo bem, olha só. E se cavar buraco é serviço bruto, essa parte aí é coisa chata de paciência. Ter origem oriental talvez ajude. Raspar e picar. Nada muito pequeno para não desmanchar no cozimento. Descascar, descascar, descascar. O pimentão perde o miolo e corta-se em 4. Cebolas, maçãs e tomates ficam quase inteiros. Os tomates com esse talho até a metade.
e joga-se tudo dentro d'água para não pretejar. Como é que tá aí, Cláudio? Tá pronto? Tá pronto. Já deu? Aqui já está na medida exata, né? Bom, esse aqui é um personagem muito importante dessa história. É o buraco. Quem vai explicar pra gente direitinho como é que funciona isso é o Sérgio. Sérgio, que profundidade tem isso aí? Ele tem 1,5 m de profundidade com 1,20 de boca. Agora, esse tamanho da boca pode variar com a quantidade de carne, né? É, dependendo do tamanho do tacho. Né? Mas esse, normalmente, é o padrão, seria esse. Agora, por que é tão fundo assim? É porque tem que queimar bastante lenha para formar um braseiro de aproximadamente 30 centímetros de brasa e para que ele possa ter um cozimento perfeito. Para esquentar bastante e para ter bastante fogo aí dentro. São 4 horas de fogo, a pleno mesmo. 4 horas para ficar pronto o braseiro? O braseiro. E só depois é que põe o carneiro? Depois é que pomos o carneiro e ele fica 4 horas aí cozindo. Quer dizer, o processo todo tem 8 horas mais ou menos? São 8 horas, 4 de fogo e 4 para assar. E se quiser comer no jantar, tem que começar bem cedinho, né? Tem que começar bem cedo. Agora, se for para o almoço, só de madrugada. Só passa a noite toda trabalhando. E lá vai lenha, dessa bem grossa para dar um braseiro de qualidade. De hora em hora, o fogo é realimentado. Mais ou menos 1 hora antes do fogo ficar pronto, o seu Nishimura começa a montar o carneiro no tacho que vai lá pro buraco. E tem aqui uns macetes, um jeito especial de preparar isso. Como é que é, seu Nishimura? Bom, inicialmente a gente unta o tacho com um pouquinho de óleo, né? Unta bem o tacho. Tem que espalhar direitinho, né? Direitinho, tá? Não fica nenhuma parte da superfície sem um óleo, né? Esparramar bem, então. É. Tomate e cebola picados vão por baixo. Depois, os legumes e a carne são arrumados em camadas. As bananas, descascadas na hora, entram na segunda camada de vegetais. E por cima da terceira, vai o tempero da carne. Por que o senhor usa o tempero aí? Isso é para nós temperarmos os legumes nas camadas superiores, né? Porque as camadas inferiores automaticamente serão temperadas com esses legumes que, pela força de gravidade, a tendência é descer, né? Daí fica muito sal embaixo, pouco em cima. É. Então só começa a colocar a partir da terceira camada. É, da terceira camada. E aliás, isso é um segredinho que eu não tinha comentado com ninguém, né? Ah, esse ninguém sabia? Segredo mesmo, né? Ninguém sabia. O senhor resolveu abrir o jogo, né? É, hoje resolvi abrir o jogo para o Globo Rural, né? Bem no topo de tudo vão as maçãs. Aí deixa uma maçã aqui para checar se está no ponto, assim tem que tirar o tacho. Se a maçã estiver murchinha... É porque tá bom? É, que tá bom. A tampa serve só para não cair sujeira no meio da comida. O seu Nishimura nivela bem as brasas para o tacho não ficar inclinado. Tudo em ordem, ele desce. Agora é tapar bem. Primeiro as tábuas. Depois, folhas de bananeira cobrindo as frestas. E por último, a própria terra que saiu do buraco, com capricho, para segurar o calor aí dentro. Temos mais 4 horas pela frente e o jeito é esperar, aproveitar a paisagem enquanto o dia vai chegando ao fim. O mestre Cuca continua trabalhando nos acompanhamentos para o prato principal. E ele fala da origem da receita. Parece piada. Não foram os índios nem imigrantes europeus que inventaram a história do buraco. Ela veio do cinema. Segundo me consta, foram os pioneiros, né, que assistiram ao filme. Eles se inspiraram no filme e começaram a experimentar, preparar esse carneiro, né, dentro de um buraco, assar dentro de um buraco esse carneiro. Mas o pessoal viu um filme no cinema, viu uma coisa parecida e resolveu fazer igual. Resolveram fazer. Com a noite chegam os convidados. A cervejinha e o som da viola vão alimentando o clima de festa. Agora só falta o carneiro. Bom, 4 horas depois, o estômago já tá roncando e a expectativa aqui tá grande. Mas enfim, chegou a hora de tirar o carneiro do buraco.
Mas não vai pensando que é assim simples, não. Vir aqui, abrir e tirar. Tem todo um ritual. Parece uma procissão. O berrante e a viola na frente. E o resto do povo atrás. E tá aí o motivo de tudo. O genuíno carneiro no buraco. Num concurso de beleza, já estaria premiado. O ritual tem mais detalhes. É o dono da casa quem deve recolher ingredientes para o pirão. Principalmente esse caldo. O tacho vai para essa armação com fogo por baixo para a gordura não talhar. O pirão tá ficando no jeito. A esta altura, esperar ainda mais chega a ser uma judiação com as crianças. Só com as crianças? Você vai comer boca livre, coisa linda. Mas vai chegando a salada, o arroz e com o pirão pronto, é hora de atacar. E pode deixar que eu vou na frente. Eu faço esse sacrifício. Mariana, O mais engraçado é que carneiro, de outra maneira, eu não consigo comer. Você não gosta? Não. E assim fica bom? Ah, mas fica suculento, delicioso. Muito bom mesmo. Só Taliba, deu um tempinho na viola pra comer? Dá um tempinho agora. Tá bom? Tá demais de bom. Especial de bom mesmo. É? Melhor não precisa. Por que ficou tão tradicional esse prato aqui? Eu acho que porque esse prato não é só o carneiro, não é só a comida, ele tem todo um ritual, como vocês viram, né? Tem um lado poético da coisa, né? Então, é uma comida que chama pelo aspecto, pela beleza e pelo sabor também, que é maravilhoso, né? O principal. Quem diria, hein? Uma receita de filme americano, preparada por um japonês com carneiros gaúchos e que faz a alegria das festas nesta região do Paraná. E promete ir bem mais longe. De carneiro em carneiro, de buraco em buraco, seu Nishimura já tem convite para mostrar essa arte até em Rio Branco, no Acre, a uns 3.000 quilômetros daqui. E é com água na boca que a gente chega ao fim do Globo Rural de hoje. Feliz Páscoa e até domingo que vem. Bom dia e feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa e até domingo.